nós vamos ter um bate-papo especial aqui sobre esse tema durante as próximas 2 semanas. E o tema de hoje, como vocês viram aí no título, é a origem do pecado. Nós sabemos que vivemos nesse contexto de pecado, pastor, desde que nós nascemos, né? Desde que nos entendemos por gente, nós crescemos nesse contexto de pecado. Mas eu tenho uma pergunta para o senhor, para responder para a gente. O que é pecado? Bom, a Bíblia define pecado como transgressão da lei. Agora, trocando em miúdos, diríamos o seguinte: a essência da lei é o amor. Quer dizer, qualquer coisa contrária ao amor é pecado. E o pecado, o amor é a característica essencial de Deus. Então, quando a pessoa age contrária ao caráter de Deus, contrário ao amor, está pecando. Então, o pecado realmente é um intruso que veio transtornar todo o ambiente da criação. Pastor, mas é uma dúvida, ainda dentro dessa questão aí de o que é contrário ao amor, né? Uhum. A gente consegue definir, então, o que é contrário ao amor é pecado. Pecado. E parece mais simples do que todo o contexto que a gente vive, né? Assim, parece que a gente cria muitos conceitos para o pecado. É tão simples assim? Tão simples. Simples e profundo, né? É profundo Sim, mesmo. Profundo. Agora, numa realidade em que Deus criou todas as coisas, como que surge, então, o pecado? Aí, essa é uma pergunta que não tem resposta, viu? Mas a gente trouxe aqui ele para isso, né? Queremos entender. O senhor tem que responder. A gente sabe em quem ele começou, não é? Em quem? Em quem, mas dizer como é realmente um mistério. Para mim, existem 2 grandes mistérios. Um é o pecado, o outro é o amor de Deus. Eu não sei explicar também. Nós sentimos, nós recebemos os efeitos de uma coisa ou de outra, né? Mas explicar, por exemplo, o amor de Deus, nossa, é muita coisa, né? Então a nossa mente é muito limitada para... A gente pode pegar assim, lampejos do amor de Deus, a gente sente o efeito do pecado, né? Mas explicar a origem dele, o que é pecado a gente sabe, né? Que é qualquer coisa contrário ao altruísmo de Deus, à disposição de Deus de dar. O pecado ele é caracterizado pelo egoísmo, né? Pelo orgulho, pela cobiça. Todo tipo de depravação é resultado do pecado. Mas explicar como que ele apareceu é realmente um mistério. Me diga assim, o senhor entende, acho que é só um pensamento pessoal mesmo, mas gostaria de saber do irmão, como que o irmão entende a origem do pecado? O irmão falou a cobiça, o orgulho, um monte de variações de palavras que formam o que a gente chama de pecado. Quando o pecado surgiu lá no originador do pecado, isso surgiu tudo junto ou ele foi crescendo? É uma boa pergunta. O pecado ele traz uma corrente de consequências. Não é um ato isolado, né? Que o pecado ele incorpora tudo isso. Por exemplo, quando surgiu o pecado no céu, os anjos ouviram do inimigo, do Satanás, quer dizer o adversário, né? Sim. Que Deus não é justo. O próprio fato de ele acusar a Deus de injusto já era pecado, não é? Então Satanás falou que a lei de Deus não é justa. Os discípulos, aliás, os anjos, eles até pensaram, mas que lei de Deus? Porque a lei de Deus já estava no coração dos seres criados. Não existia assim um código escrito para alguém. Não tinha uma placa. Não tinha uma placa. Deus já criou os seus seres criados com amor no coração. Então, quando Satanás disse, olha, a lei de Deus é injusta. Eu disse, que lei de Deus? Foi até uma surpresa para os anjos. Surpreendeu com isso, porque a lei está no coração. Então, essa reação, aí ali incluiu a cobiça, realmente Satanás queria ocupar o lugar de Deus, né? O egoísmo, ele atraiu atenção para si mesmo, ele se orgulhou daquilo que não lhe pertencia, porque ele era o ser mais belo do céu, né?
abaixo abaixo de Deus, abaixo de Cristo, abaixo do Espírito Santo, o Lúcifer é o elemento mais belo, mais capaz, mais talentoso, né? Então, tudo isso surgiu junto. Cobiça, egoísmo, né? Egocentrismo, tudo veio junto. Porque o pecado não é uma coisa isolada, né? O pecado é uma condição que permeia tudo, né? Mas com o tempo o ser humano acabou se especializando e ficando tão bom no pecado que ele foi inventando mais pecados, né? Não há limite, né? Não há limite, né? A maldade, para invenção, interessante que há para criação do mal, né? pontos opostos, né? A pessoa que se entrega ao amor de Deus não tem limite de utilidade. A pessoa que se entrega ao pecado não tem limite de maldade. Então, infelizmente, eu lembro na Bíblia que o homem já nasce assim, né? Ali, Salmo 58:3 diz que desde o útero da mãe o homem já é pecador. O pecado me Quer concebeu dizer que é minha uma mãe. coisa. Então, olha só, o pecado afetou o homem, afetou a natureza, afetou os animais. Você vê um cachorro brigando com outro, é pecado. Quer dizer que as criaturas todas foram afetadas, né? Pastor, Então, é uma coisa ainda terrível. tenho um pouquinho de pergunta aqui a respeito da origem do pecado. O senhor falou que ele surgiu no adversário, a gente chama ele de Satanás, foi no céu, No céu. né? Houve uma discórdia, Ele criou essa discórdia, né? alguns concordaram com ele, outros não, né, pastor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse momento. Quando surgiu o pecado, Como aconteceu? na né? sua visão, no seu entendimento, o quanto isso impactou as pessoas, os seres que viviam lá? Como foi a sensação, a reação? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, note bem, Lúcifer, dos seres criados, era o mais inteligente, né? E ele usou o argumento de tal maneira que criou impacto, né? Ele se opôs a Deus. Então, era algo novo, era novidade, né? Mas teve um motivo para ele se opor desse jeito? Esse que é o problema. Quer dizer, nós chamamos de narcisismo, né? Narcisismo é quando alguém se admira a si mesmo, né? Então, Lúcifer começou a se admirar. Olha, eu sou especial mesmo, hein? Eu sou bom, muito bom, né? sou muito bom. Sou superior a essa turma toda aqui, né? Então, isso aí causou aquele impacto, né? Então, agora, o problema é o seguinte, como isso surgiu nele que é difícil explicar. Entendo. Até o Espírito Santo diz assim, tentar explicar o pecado é justificá-lo. Ah, tá. É justificar a sua razão. Então, não dá para explicar realmente. Não apenas que seja impossível, mas não é difícil, é impossível, né? É Impossível. impossível explicar. A palavra de Deus fala, pastor, que como resultado dessa rebelião, houve peleja no céu. Alguns teólogos dizem que aquela peleja lá que está em Apocalipse 12 não foi uma peleja real, foi uma coisa mais ideológica, não houve força, aquela peleja real de força contra força, mas a gente sabe que o pecado, a rebelião de Satanás e seus adeptos trouxe um resultado para o céu e para eles próprios. Fala um pouco mais sobre isso. O que aconteceu como resultado dessa rebelião? Interessante que quando ele trouxe essa novidade desagradável, ele impactou a maioria. Não foi só uma terça parte, não. Pastor. A maioria. Mas aí Cristo raciocinou com eles, né? Arrazoou com eles e convenceu-os de que a maioria convenceu-os que era uma coisa totalmente ofensiva a Deus, ilógica, antinatural, né? E graças a Deus que essa maioria voltou atrás. Mas então ficou O amor conseguiu convencer alguns a voltar. Uma grande parte. Agora, de fato, ele afetou muita gente. E não só os anjos, mas o universo. Porque Satanás, com a sua capacidade intelectual, ele conseguiu pôr dúvida na cabeça dos seres criados. Que Deus não é tão justo assim, Deus não é tão amor assim.
Então ele pôs dúvida na cabeça dos seres criados. E até hoje essa dúvida existe, né, na mente de muitas pessoas. Porque uma das angústias do ser humano é assim, por que Deus ainda tolera o pecado já há quase 6.000 anos? Por quê? Porque o pecado teve um efeito tão deletério na mente dos seres criados, hein? Não estamos falando aqui dos pecadores aqui, não. Do universo. O universo ficou assim, será que ele tem razão? Será que ele está certo? Então foram precisos 4.000 anos para isso aí sair da cabeça dos seres criados. Quando Jesus morreu no Calvário, ali ficou claro perante o universo o caráter de Satanás e o caráter de Cristo em contraste. Então note que, por isso que eu digo que o pecado é um negócio terrível e misterioso, porque como que ele causou tanto mal em tanta gente, em tantos seres criados? Terrível, né? Então, para os seres criados que não caíram como nós, ficou essa pergunta: será que ele tem razão? Será que Deus está certo? 4.000 anos de interrogação na cabeça. Só na cruz, quando Jesus estava ali sofrendo aquela situação horrível, né? Que ele falou, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Quando demonstrou aquele amor pelos inimigos, e o diabo com toda aquela fúria contra Cristo, aquilo desmascarou Satanás perante o universo. Mas ainda já estamos quase 2.000 anos entre nós aqui, né? Depois da morte de Cristo. Então, mesmo hoje, para desarraigar isso do ser humano, é coisa difícil. Quando acontece qualquer desgraça conosco, qualquer infortúnio, a gente busca Deus. Por que Deus? A gente é tentado... A tendência natural da gente querer culpar Deus, né? É tentado a culpar Deus. Pelo menos. Sim. Então, por isso que eu entendo assim, por isso que está tomando tanto tempo para imunizar todo o universo contra o mal do pecado. Quase 6.000 anos. Isso, em parte, explica a razão do sofrimento humano. Quer dizer, a causa é a transgressão. Né? Quer dizer, que o homem não analisa que o mal que ele sofre é resultado da transgressão da lei de Deus, transgressão da lei do amor. Né? Ele sempre procura um responsável, né? Procura culpar alguém. E o alvo de Satanás é culpar Deus. Então, pastor, o senhor falou agora que o resultado dessa transgressão é a nossa dificuldade que a gente tem vivido. Isso. E vai culminar com a morte, né? Vai culminar com a morte. O senhor falou também que o originador deste grande problema é o inimigo, que a gente chama de Satanás. A gente conseguiu entender que o pecado é sinônimo de ausência de amor. Agora eu queria que o senhor falasse umas palavras aqui para as pessoas que estão nos ouvindo a respeito disso ainda estar se repetindo na vida delas. Elas conseguiriam se livrar disso? Ou elas não precisam nem tentar? Como que é agora? Porque a gente está nesse meio, a gente está nessa vida. Então, coloque para a gente e também para as pessoas que estão nos ouvindo, como elas devem agora se comportar ou viver, ou interessante, o que fazer nessa situação? O comportamento não vai resolver, né? Não, né? Não, mudança de comportamento, que eu gosto muito da ilustração que o Lutero faz, né? A árvore e os frutos. Então, a árvore, a laranjeira, não é laranjeira porque produz laranja. Ela produz laranja porque é laranjeira. Ok. Então, o problema não é mudar comportamento, não é melhorar. A melhora não resolve. Jesus chamou de nascimento do alto, novo nascimento. Quer dizer que o homem não tem condições de alterar esse quadro. Ele pode frequentar a universidade, doutoramento, pós-graduação, ele continua a mesma coisa, né? Ele vai ser, na melhor das hipóteses, um pecador mais refinado, né? E mais perigoso. Quanto mais culto e pecador, mais capacidade de pecar. E outra coisa, alguém falou assim, e quanto mais velho, mais pecador. Olha. Quanto mais o tempo passa. Quer dizer, só há uma solução, né? Essa solução é Cristo. Amém. Não há outra. Então, Cristo, ele veio provar que é possível mudar. Ele veio provar que o homem pode viver em harmonia com Deus. O homem pode ser transformado. Tudo começa aqui, né?
na mente. Então ele provou que é possível. Então em Cristo é a única possibilidade. Amém. Não há outra. É como o apóstolo Paulo fala, né? Transformai-vos pela renovação Da vossa mente. da vossa mente, do vosso entendimento. E esse é o propósito desse canal. Trazer mensagens de Deus que renovem a nossa mente. Amém. E você vai ter a oportunidade de experimentar nessa semana uma renovação da vossa mente, em nome de Jesus. Amanhã continuamos. Esperamos você aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Só um detalhe, ele pode começar hoje. Pode começar hoje, né, pastor? Hoje é. Não precisa ser amanhã, né? Não precisa esperar para amanhã, não. Mas pode ser que ele nem exista, né? Eu quero começar hoje. Eu quero começar hoje também. Até amanhã. Tchau. Pois em mim e vencedor serei, por firme fé em ti, de ti, Senhor, preciso, sempre em tudo aqui, ó, dá-me a tua bênção, confio em ti. De ti preciso, ó Deus, de ti, meu Salvador. Ó, faze tu de mim humilde servidor. De ti, Senhor, preciso. Pra sempre adorar ao Senhor, seja honra, glória e louvor. Adorar, pra sempre adorar. Cristo morreu, ressuscitou e vivo está. Saudai o nome de Jesus, ó anjos, vos prostrai. O Filho do glorioso Deus, de glória, coroar. O Filho do glorioso Deus, de glória, coroar. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrar, a quem quebrou os desvios de glória, coroar. A quem quebrou os desvios de glória, exaltar e adorar ao Rei da glória, proclamar o seu poder a toda a nação.